empreendedor! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, onde nós aqui da Oito Logos vamos te dar as melhores dicas de marketing, vendas, atendimento e tudo que você precisa para alavancar os seus resultados e tirar do papel o seu sonho de empreender. Tudo diretamente da maior agência de design do Brasil. O nosso assunto de hoje vai ser como empreender na crise. Nos últimos 4 meses, muita coisa mudou e a economia enfrentou uma crise que ninguém estava esperando. Muita gente perdeu emprego, muita gente teve que fechar suas lojas. E a solução que alguma dessas pessoas encontrou para continuar garantindo dinheiro no final do mês foi começar alguma coisa. Teve gente que foi demitida, pegou o dinheiro da rescisão e abriu alguma coisa. Teve gente que começou do zero. Com a mudança do perfil e do comportamento do consumidor, esses empreendedores encontraram, além do desafio da crise, o desafio de repensar como o seu produto pode resolver a dor e o problema dos clientes, já que o modo de comprar acabou mudando nos últimos tempos. De acordo com o Portal do Empreendedor, desde o início da pandemia, mais de 327 mil pessoas se tornaram MEIs, que é micro ou pequeno empreendedor individual. E a tendência é que esse número continue subindo, porque em março desse ano, o Brasil tinha cerca de 9 milhões e 830 mil empreendedores. E em 31 de maio, esse número já estava em 10 milhões e 158 mil. Empreender diante de um cenário tão adverso não é uma tarefa tão fácil. Então, hoje eu trouxe a Renata Spínola, que tem a sua empresa e teve que mudar o seu modo de vender durante a crise para contar para a gente como é que foi. Renata, bem-vinda. Primeiro, muito obrigada por aceitar participar. Acho que esse é o segundo episódio do nosso podcast, que é só com mulher. O primeiro foi do Dia da Mulher. Se apresenta, conta pra gente o que você faz, como é a sua trajetória, como você abriu a sua empresa. Oi, Gabi, tudo bem? Muito prazer, né? Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha história, né? E mais feliz ainda com isso que você falou, de saber que somos só mulheres aqui, né? E pela segunda vez. Legal isso, né? Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história, tentar resumir, né? Um pouquinho para eu também não me prolongar muito. O meu nome é Renata Spínola, né? Como você falou, tenho 33 anos e eu sou formada em Relações Públicas pela UERJ. Então, assim, eu sempre senti dentro de mim algo diferente, né? Eu sabia que eu não queria seguir aquele ritmo tradicional, né? De trabalhar numa empresa e tal, mas eu nunca sabia, assim, qual o caminho que eu iria seguir. Então, eu me formei em Relações Públicas. Meus pais são funcionários públicos, tanto minha mãe quanto meu pai. E na cabeça deles, assim, eu tinha que seguir esse caminho de empresa pública. Eu tinha que fazer um concurso e só assim eu ia encontrar uma estabilidade financeira. Mas na minha cabeça eu pensava assim, ai, Deus me livre trabalhar numa mesma empresa há 40 anos, né? E terminar ali fazendo as mesmas coisas sempre e tal. Então a ideia de sempre inovar, de sempre buscar coisas novas, de seguir um caminho sempre diferente, foi o que sempre me motivou. E então eu sabia que eu queria empreender, mas eu não sabia de que forma eu iria empreender, qual seria o meu produto. Então eu quebrava um pouco a cabeça ali com isso. E uma coisa que eu sempre falo, né? Uma pessoa que nasce numa família de empreendedores, ela tá um pouco à frente ali disso, porque ela tá à frente das outras pessoas, né? Que não tem essa convivência, que não cresceram vendo os pais, de repente, né, com uma loja ou com uma empresa, e tem aquele aprendizado todo. Então, assim, para mim, eu, além de ter pais funcionários públicos, eu tinha pais que sempre me incentivaram a seguir esse mesmo caminho, né? Então, assim, foi romper com todos esses paradigmas e seguir um outro caminho totalmente novo para mim. Então, realmente foi um desafio, mas a questão era sempre assim, o que empreender, né? Que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. E como surgiu a Watermelon? Bom, se eu contar, vocês não vão acreditar, mas assim, eu não sei nem dizer em que momento, assim, exatamente, eu sempre vinha pensando, assim, né, o que fazer e não sabia muito bem o que fazer. E um belo dia, olhando na internet, eu vi uns bonequinhos de feltro. Aqueles bonequinhos, né, que as pessoas fazem, costurando a mão mesmo, né? E aí eu falei, bom, eu acho que eu quero fazer bonequinhos de feltro. E eu trabalhava na Petrobras, né? Então eu trabalhei 6 anos da minha vida na Petrobras Distribuidora. Eu não era concursada, eu era contratada dentro da Petrobras. Eu não tinha aqueles benefícios, né, que um funcionário público tem. E aí eu começava a pensar assim, bom, então eu vou empreender. Comprei o feltro e comecei a fazer os bonequinhos. E aí foi engraçado porque antes de começar a fazer os bonequinhos, eu perguntei para algumas pessoas que trabalhavam ali na Petrobras comigo, né? Se eu fizesse uns bonequinhos de feltro, né, umas coisinhas assim com feltro, você compraria? Então eu já fui fazendo uma pesquisa de mercado, né, antes de colocar a empresa no ar, né? E algumas pessoas falaram, claro, Rê, eu acho que mais até pela amizade, né? Pô, com certeza, faz, traz, a gente vai ver, né?
E aí, o que eu comecei a fazer? Comprei o feltro naquele dia, na hora do almoço mesmo, né? No intervalo, fui lá no centro, comprei os feltros, né? O material todo, era uma coisa que eu ia costurar à mão mesmo. E comecei a fazer aqueles bonequinhos. E aí eu levava para o trabalho e as pessoas amavam. E uma dica, assim, que eu sempre dou, né? Que eu acho que foi um grande diferencial no meu negócio lá no início e que tem sido até hoje. Eu falo assim, nunca compre, invista assim, todo o seu dinheiro numa coisa, faça aquilo e ache que é aquilo que vai dar certo. Vá aos poucos, vai sentindo o que as pessoas procuram, né? E com feltro não foi diferente. Então, assim, eu não criei 57 bonecos de feltro e levei para vender. Eu perguntava para as pessoas o que você quer, que tipo de boneco você gostaria, né? E falando assim, bonequinho de feltro até parece engraçado, mas, por exemplo, sei lá, você vai ter uma festa, né? Um topo de bolo, um casamento. Então, assim, o feltro ele pode ser trabalhado das mais diversas formas. Então, as pessoas me procuravam, Rê, eu vou ter um aniversário do meu filho, você faz as lembrancinhas para mim? E aí eu falei, faço, como é que você quer? Qual é o tema? Então, eu comecei a entender o que o consumidor procurava para entregar para ele algo que, de fato, ele precisava, né? Então, assim, a minha empresa surgiu com esses bonequinhos de feltro, né? Com essas coisinhas ligadas a feltro. Eu me cadastrei no Elo7, que é um site de coisas artesanais. Comecei a vender online. E aí foi muito legal porque o meu cliente não era mais aquela pessoa que sentava ali do meu lado, né? E que comprava para me agradar, que eu achava assim, acho que eles estão comprando só porque para me incentivar. E não, era uma pessoa que, tipo, verdadeiramente queria aquele produto e pagava por aquele produto, né? E aí eu comecei a vender para pessoas que eu não conhecia. Aí eu criei o nome da minha marca, o Watermelon, criei uma logo, criei o meu Instagram e comecei a me desenvolver dessa forma. Só que qual era o meu grande medo? Tá, eu vou largar um emprego na Petrobras e vou vender bonecos de feltro. Será que eu vou conseguir ganhar o mesmo salário que eu ganho na Petrobras? Então, essa dúvida que ficava ali na minha cabeça e eu não sabia muito para onde ir, né? Então, eu não tinha muita coragem de tomar essa decisão e não sabia se seria a decisão certa. E em que momento você teve um estalo e falou, não quero mais, vou sair do emprego, vou investir no meu negócio, porque eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Então, essa decisão acho que é a decisão mais difícil que as pessoas têm, assim, né? Porque muitas vezes você não sabe, assim, como que eu vou pedir demissão, largar tudo que eu construí, assim, na minha empresa, né? Assim, na empresa que eu estou trabalhando e criar o meu próprio negócio e saber se o meu negócio vai conseguir pagar as minhas contas, né? Se eu vou ter sucesso. E a resposta a gente nunca sabe, a gente nunca tem essa garantia, né? Empreender é uma grande incerteza. Mas o que acontece? A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar nisso, né? E para mim, assim, algumas pessoas são mandadas embora, né? Que eu acho que é o que tem acontecido agora nesse momento da crise, né? Algumas pessoas perderam o emprego e resolveram empreender por uma falta de opção, às vezes, né? Às vezes é algo que elas já têm dentro delas, mas elas só fizeram porque perderam o emprego. E a minha decisão era, eu preciso, então, pedir demissão e tocar o meu negócio. E eu não tinha essa coragem. E aí, o que eu fiz? Falei, já sei, meu sonho sempre foi morar na Austrália, assim, eu tinha, assim, tem vários sonhos, né? Mas além de empreender, eu também queria morar na Austrália. E eu falei assim, bom, então já sei, eu vou pedir demissão, vou fazer um curso de marketing que vai ajudar no meu negócio na Austrália, e aí vou ficar 5 meses lá, e aí quando eu voltar, eu tô desempregada. E aí, o que eu vou fazer? Vou empreender. Então, foi mais ou menos esse, assim, a válvula de escape que eu encontrei para poder tocar o meu negócio. Então, eu pedi demissão, fui para a Austrália, né? Fiz o curso. E aí uma coisa que eu acho assim legal colocar, né? Porque assim, todo mundo fala, pô, você foi para a Austrália, então assim, esse curso você aprendeu muito, né? Isso te ajudou, né? Tipo, a mudar o seu pensamento em relação às coisas? Não. O curso ele foi muito básico, eu quase não aprendi nada sobre, era marketing, mas assim, enfim, não era nada demais. Mas o que mudou dentro de mim? Porque quando eu cheguei na Austrália, eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que pagar o curso, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. E aí o trabalho que eu conseguia era numa gráfica. Então, eu trabalhava com material da L'Oréal, trabalhava com material da Lusitânia, tipo, empresas enormes. Aí você fala assim, pô, Renato, que legal. Então, você dava... Eu sou da área de marketing, né? Então, você dava palpite, você ajudava na criação? Não. Eu empacotava. Eu pegava todo o material promocional, dobrava, guardava e lacrava. Então, assim, era um trabalho totalmente operacional, né? Que não tinha nada a ver com nada. Mas eu trabalhava 3 vezes na semana. Então, assim, meu trabalho era muito fácil, eu trabalhava 3 vezes na semana e eu ganhava muito mais do que eu ganhava aqui no Brasil. E aquilo começou a mexer com a minha cabeça e eu pensei assim, cara, a gente não precisa se matar para trabalhar, a gente não precisa ser
o gerente da empresa, assim, eu não preciso ter um cargo, eu posso ser empacotadora e ser feliz da mesma forma. Então, assim, acho que eu comecei a rever a minha vida e pensar o que é felicidade, né? O que de fato é importante pra gente? É ter um grande cargo numa empresa ou é a gente estar feliz? Eu tinha 3 dias de trabalho, os outros 4 eu ia pra praia, eu andava de patins, eu conhecia milhões de lugares lá e, assim, eu estava muito feliz. E eu não trabalhava numa grande empresa, né? Eu empacotava material da Lusitânia. Então, assim, eu acho que quando eu voltei, aquilo fez uma diferença muito grande na minha cabeça de romper com aquele paradigma que eu tinha, de achar que eu tinha que ser médica, que eu tinha que fazer concurso público, que eu tinha que ser advogada. Não, eu podia ser o que eu quisesse, desde que eu conseguisse pagar as minhas contas e conseguisse me dividir aquilo com o meu horário de lazer, né? E encontrar minha felicidade. E aí eu voltei desempregada e aí falei, bom, vou tocar minha empresa, né? Já tava com super gás, né? E só que eu já tinha um pouco em mente que eu não queria tocar aquela questão do feltro, né? Enfim, aí o que eu fiz? Na verdade, não foi nem eu que fiz, era meu aniversário. Quando eu voltei muito próximo do meu aniversário. O meu irmão, junto com a minha cunhada e os pais da minha cunhada, né, que são como segundos pais, assim, para mim, eles resolveram fazer uma surpresa para mim. Aí qual foi a surpresa deles? Compraram uma máquina de costura. Só que eu nunca tinha costurado na vida numa máquina, eu nunca tinha visto uma máquina na minha frente, assim, eu não sabia nem o que fazer. E eles e era uma máquina usada, assim, eles trouxeram aquele trambolho assim para mim numa sacola e me entregaram ali, feliz aniversário. Cara, quando eu abri, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu falei, gente, é uma máquina de costura, o que eu faço com isso? Aí eu falei, tá, né, vamos embora, vamos aprender a costurar, né, vamos empreender, vai ser alguma coisa ligada a esse ramo, porque eu sempre gostei muito de arte, né. E aí eu liguei a máquina, comecei a ver vídeo no YouTube, e aí na primeira semana eu já tinha feito uma necessaire, já comecei a fazer um monte de coisa, enfim. E aí eu tomei a decisão que a minha marca seria moda praia, não seria mais nada ligado ao feltro, justamente porque eu achei que o feltro era muito barato, assim, os produtos, o feltro em si é barato e o produto que você vende é barato. Então, assim, eu pensei, bom, eu tenho que gerar mais valor ao meu produto. E aí eu comecei a fazer moda praia, comecei a fazer bolsas, cangas toalhas, comecei a costurar roupa também. E tudo isso assim, né? Tinha acabado de ganhar a máquina e comecei a costurar e a fazer cursos também ligados a essa área de costura. Conclusão, a Watermelon foi justamente para esse lado, né? De moda praia. E mais para frente eu também entrei num nicho de Watermelon Kids, que é para bebê, que é uma área que eu tenho gostado bastante também de atuar. Aí foi isso, tudo isso. Eu não tenho essa habilidade manual. A minha mãe, ela tem uma máquina de costura aqui em casa, ela olha uma roupa, ela consegue copiar. Eu sou muito criativa, assim, para criar conteúdo, texto, mas eu não tenho menor criatividade para fazer coisas, assim, São manuais, trabalhos talento. manuais, né? Eu não tenho. E, assim, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse trajeto? Tá. São muitos desafios, né? Acho que empreender é um desafio a cada instante e eu sigo me deparando com desafios a todo momento. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo a primeira coisa que eu precisei enfrentar de desafio foi romper com esse paradigma dentro de mim. Que eu não queria ser a tia do artesanato. Eu brincava, eu não quero ser a tia do artesanato. Então, assim, poxa, você sai de uma empresa que é uma empresa super renomada para fazer o quê, né? O que você vai agregar? E aí eu comecei a colocar na minha cabeça, não, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou ser feliz e eu vou ser uma empreendedora. Eu não vou ser a tia do artesanato, né? E só depende de mim transformar a minha empresa num negócio. E não quer dizer que eu sou menos por isso, né? Então eu acho que o grande desafio assim inicial foi eu justamente enxergar que eu estava virando uma empreendedora e não uma tia do artesanato. E aí eu precisei estudar muito, né? Que foram os passos seguintes. Você precisa saber de finanças, você precisa saber de marketing, você precisa saber de produção, né? No caso, eu trabalho com costura, então eu preciso me aperfeiçoar na costura, eu preciso entender o meu consumidor, né? Eu brinco que eu tenho que fazer, que eu quero até fazer um curso de psicologia de consumo, porque você entender o consumidor é algo assim muito desafiador. E aí é basicamente isso, são desafios diários que a gente encontra o tempo todo, né? E ninguém ensina pra gente, né? A gente aprende no colégio matemática, física, história, mas ninguém ensina pra gente essa questão de Verdade. contabilidade, finanças, que é uma coisa muito importante. E aí a Watermelon virou uma moda praia, moda kids, e do nada veio a pandemia, não tem mais praia, tá todo mundo trancado em casa. Como é que eu vou fazer? Como foi para você entender que ia ter que ter essa mudança e o que você fez para se reinventar e conseguir continuar atingindo um público
que não era mais o seu, né? Assim, entre aspas. Você não tinha mais aquela pessoa que queria um biquíni maneiro para ir pra praia ou uma bolsa. Mudou totalmente a forma de consumir. Qual foi a saída que você encontrou para continuar vendendo? Tá, vamos lá. Foi um grande desafio, né? Eu acho que ninguém estava preparado para essa pandemia, mas uma coisa assim que eu sempre falo é que, na verdade, para a gente empreender, a gente tem que estar preparado para qualquer coisa que possa vir a acontecer, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar antenado, né? E ver o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, assim, a gente demorou um pouquinho para a pandemia chegar aqui, então a gente já podia estar ali acompanhando o que estava acontecendo lá fora, o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo na Europa, né? Nos Estados Unidos. Enfim, então esse acompanhamento é muito importante, né? Assim, constantemente. Por acaso foi uma pandemia que eu acho que ninguém imaginava, mas enfim. E eu vendi a moda praia. O que eu pensei? Bom, nas primeiras 2 semanas de março, assim, acho que eu pensei, minhas vendas caíram a zero. Eu não vendi nada. Aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque eu sabia. Aí eu comecei a ampliar o meu canal de divulgação. Eu falei, bom, eu acho que talvez se eu ampliar, né, os meus canais e começar a divulgar em outros lugares que eu, tipo, por exemplo, eu tenho meu site, né, tenho meu Instagram e tal, eu achava que se eu divulgasse em mais lugares eu ia conseguir ampliar meu público e vender. Mas não, eu não consegui. E por que eu não consegui? Porque as pessoas não estavam querendo moda praia. As praias estavam fechadas, né? A gente não podia ir na rua. E aí algumas pessoas começaram a me procurar e falaram assim, Renata, você faz máscaras? E eu falei, não, máscara não, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça fazer máscara. Eu não sei nem por onde começar a fazer máscara. E aí é um ponto muito importante. Montar um negócio, né? Empreender, você sempre estar preparado para mudar o seu negócio. Se você faz um negócio e segue fazendo o mesmo negócio por 10 anos, provavelmente você parou no tempo. O seu negócio não precisa se reinventar, né? E aí eu pensei, por 2 semanas eu falei, não, máscara não, máscara não. Imagina eu no meu Instagram, moda praia, e de repente máscaras, não quero. E eu não sei, eu comecei a pensar sobre aquilo e eu falei, cara, calma aí, máscara talvez seja uma saída. E aí eu fiz a minha máscara, né? Aí eu adorei, eu falei, aí eu peguei os meus tecidos, né? Os meus retalhos de tecidos que eu uso na minha marca. Então, assim, a minha marca defende muito isso, assim, da gente fazer produtos personalizados, né? Eu gosto muito de mesclar cores, mesclar estampas. E eu falei, por que não colocar na máscara algo que seja da minha marca, né? Então, assim, colocar a minha identidade naquilo. E eu consegui fazer isso. Então, assim, comecei a divulgar as máscaras e eu comecei a vender muito, muito, muito. Essa semana eu completei 1.000 máscaras vendidas, né? Então, assim, é bem legal porque eu consegui reinventar um produto, né? Na verdade, criar um produto totalmente novo para minha marca, que não tinha muito a ver, mas que conseguiu levar a identidade da minha marca, essa ideia de personalização, né? E uma coisa legal, assim, porque eu sempre falo, me manda as medidas do seu rosto. Então, eu tenho todo cuidado para entregar para o cliente uma máscara que, de fato, cabe no rosto dele, né? Com as estampas que você preferir, dupla face. Então, às vezes, a pessoa quer um bichinho de um lado e um tecido mais liso de outro. Enfim, eu acho que foi algo bem legal, porque a empresa conseguiu se reinventar e, enfim, eu consegui aumentar o meu faturamento em 5 vezes. Então, assim, antes da pandemia, eu vendia 5 vezes menos do que eu vendo hoje. Então, acho que foi bem, bem produtivo, né? A gente sempre fala muito isso aqui, que é importante você ter uma diferenciação, porque assim, produto igual ao que a gente vende, um monte de gente vende, mas o que a gente dá de diferente que faz o cliente querer escolher a nossa marca, né? E a minha próxima pergunta seria justamente essa. Se você achou que ia ser mais difícil do que está sendo, ou se para você ainda está muito complicado equiparar o seu faturamento agora ao cenário de antes da crise. Então, como eu falei, né, a empresa ela aumentou o faturamento, né? Mas isso não quer dizer assim, não, tá sendo moleza. A gente está vendendo 5 vezes mais. Não é isso. Foi um desafio muito grande, né? A primeira semana eu fiquei bem assustada, eu não sabia o que fazer. A decisão que eu tomei de fazer as máscaras foi uma decisão assim difícil, que eu precisei parar e pensar. E não foi fácil, assim, eu tenho acompanhado o tempo todo, assim, o que pode ser amanhã ou depois pode parar de usar máscara, volta moda praia, né? E o que acontece também, assim, uma coisa que foi bem interessante, as coisas que eu fazia antes, né, de moda praia, de bebê, começaram a ser muito usadas para presente, porque as pessoas continuam fazendo aniversário, né? Então você não pode mais estar ali com um amigo, né, com um familiar. E aí, o que as pessoas me procuram e falam? Poxa, Renata, eu quero mandar um presente, né, para minha amiga que está fazendo aniversário.
E como é um produto personalizado, né? É um produto que as pessoas valorizam muito, assim, para dar de presente para o outro, porque você entrega para o outro algo que você pensa assim, poxa, é a sua cara, eu comprei para você, né? E então, assim, o meu produto também virou um pouco isso de presentear um amigo que você não pode estar. Já era visto como presente, mas era assim, o que eu mais tinha eram pessoas comprando para si próprio. E de repente eu comecei a ver muitas pessoas presenteando no sentido de entregar algo exclusivo para um amigo que você não pode estar com ele, né? Então, assim, foi muito difícil, continua sendo difícil, mas eu acho que assim, a gente tem que estar preparado sempre para se reinventar o tempo todo, né? E você acha que o seu público em si mudou? Você tinha um público A e agora você é um público B? Ou você acha que são as mesmas pessoas, só que elas mudaram a maneira de consumir? Então, o meu público, ele não mudou. Assim, o meu público basicamente é de mulheres, né? E jovens, e ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Mas o que aconteceu? Eu acho que eu consegui ampliar o meu mercado com a venda das máscaras. E uma coisa muito interessante que aconteceu é a questão do marketing boca a boca. Porque é muito engraçado, assim, eu acho que eu nunca imaginei que fosse ter uma repercussão tão grande, mas assim, como eu tenho esse cuidado, né, de fazer as máscaras, tudo certinho, personalizado, tamanho do rosto, muitas pessoas foram comprando e falando uma com as outras. Então, assim, alguém fala, onde é que você comprou essa máscara? Eu amei minha máscara, eu comprei na Watermelon, né? E aí um foi indicando para o outro, seja no prédio, ou seja para amigos, né? Ou seja na rua. E isso foi muito legal para mim. Então, assim, eu consegui aumentar muito as minhas vendas, aumentar o número de pessoas que eu consegui atingir, mas o meu público não mudou. Ele continua sendo, em sua maioria, mulheres, jovens, né? É mais ou menos a mesma coisa de antes. E assim, quando você colocou os seus planos no papel, você achou que fosse ser uma dificuldade? Você pensou assim, não, isso aqui eu vou ter que dar um jeito de superar, e não aconteceu. E o que você nunca imaginou que ia acontecer e viu que era um desafio na hora de começar o negócio? Tá, vamos lá. Eu acho que eu sempre achei que tudo ia ser difícil. Eu acho que eu nunca achei que nada ia ser muito fácil. Mas, assim, uma parte que eu tenho muita dificuldade é matemática. Então, assim, essa parte financeira de precificar produto, de controlar a venda, anotar tudo que sai, anotar tudo que entra, né? Ver no final das contas se eu estou fazendo um preço certo ou se eu não estou, e como é que a empresa tá. Isso, para mim, eu achei que ia ser o mais difícil. Por quê? Justamente por eu ter mais essa dificuldade com matemática e tal. Mas, enfim, eu sou uma pessoa muito organizada. Então, assim, eu gosto de planilhar as informações, né? Eu gosto de controlar todas as coisas. E aí, eu acho que eu consegui levar isso de uma forma mais tranquila. Então, assim, eu achei que ia ser muito difícil, mas anotando tudo que entra, anotando tudo que sai, né? Tipo, colocando lá umas continhas no Excel. Assim, eu tenho conseguido me virar de uma forma tranquila. Então, assim, não foi tão desafiador quanto eu imaginei que seria. Agora, o que eu achei que ia ser fácil, que tem sido mais desafiador para mim, é a questão da personalização do produto. Porque para mim eu sempre pensei, poxa, é muito fácil, né? A pessoa vai me falar exatamente o que ela quer e eu vou fazer e eu vou entregar para ela. Pronto, todo mundo tá feliz, né? Eu fiz o que ela queria e ela recebe o produto que ela queria. Mas o que acontece, assim, na verdade, que foi o que eu falei da psicologia do consumo, né? Eu viro quase uma psicóloga ali, né? E você, mulher também, vai saber o que eu estou falando. Porque o que acontece, assim, eu converso com diversas pessoas o tempo todo, né? E assim, a pessoa fala assim para mim, Renata, eu tenho 3 biquínis, eu quero uma canga que combine com os 3. Aí me manda foto dos 3 biquínis e aí a gente pensa junto no que ficaria legal. Ou então tem alguém para presentear, aí me manda foto da pessoa, me manda o Instagram. O que você acha? Que cor você acha que vai combinar mais com ela? E assim, eu não tenho todas as respostas, né? Assim, eu tento ajudar da forma que eu posso, eu dou meus palpites, né? Eu tenho um pouco desse gosto de cores, de combinação, mas assim, eu também não sou eu não sou psicóloga, assim, eu não entendo, né, tipo, do comportamento humano para entender exatamente o que cada um pensa, o que sente, né, o que a pessoa precisa, mas assim, eu me esforço. Então, assim, tem sido um desafio, eu achei que seria mais fácil porque fazer o produto para mim é a parte mais legal, né, é uma coisa que eu adoro. Mas é um pouco desafiador você conseguir ali, né, atender todo mundo, né, da melhor forma possível. E o que você diria para quem tem vontade de começar alguma coisa, mas tem medo? Bom, são muitas coisas, né? Algumas coisas eu já falei, mas assim, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Então, assim, eu acho que essa é uma das principais coisas que passam pela minha cabeça. E quando as pessoas falam comigo, Rê, qual o melhor momento para eu começar? Eu falo agora.
E se você fala assim, a gente está no meio de uma pandemia agora, porque o que acontece? Se a gente deixa para amanhã, o tempo vai passando e a gente às vezes nem começa, né? A gente nem coloca o nosso desejo no papel. Então, assim, a grande diferença de um empreendedor, de um sonhador, eu acho que é aquela pessoa que resolve começar, que dá aquele primeiro passo. Meu primeiro passo foi ir na hora do almoço no centro da cidade e comprar meia dúzia de tecidinhos de feltro, né? Então, assim, foi um passo muito pequeno, eu gastei muito pouco, mas foi o que me levou a chegar até aqui, né? Até onde eu cheguei. Então, assim, o que eu sempre falo é, comece. E aí, claro, depois que você começar, vai ter 1 milhão de coisas para você fazer, né? Você vai precisar se dedicar, o seu negócio passa a virar a sua vida, né? Você e o seu negócio passam a ser uma coisa só, porque você vive aquilo ali, né, diariamente. Você vai precisar estudar, você vai precisar saber de uma série de coisas, né, como empreendedorismo, marketing, enfim, você vai ter que estar sempre antenado no meio daquilo que você faz, você vai ter que conhecer os seus concorrentes, você vai ter que conhecer seu público, você vai ter que ter um cuidado enorme com o produto que você está criando, né? Se você precisa melhorar, se você não precisa, se está bom. E assim, às vezes a gente precisa dar uns passos para trás, né? E voltar em algumas coisas, reinventar o nosso produto. Então, assim, sempre vai ser um desafio, mas comece, porque eu acho que isso é o mais importante. Para finalizar, a gente sempre pede para o convidado dar uma dica para quem está começando e para quem já está no mercado e precisa ter essa mudança, reinvenção, porque assim, tem muita gente que acha que a situação já está acabando e tem muita gente que acha que isso não vai acabar tão cedo. E o que você daria de dica assim para a pessoa que ainda não se reinventou, ó, ainda não está tarde, dá tempo de você fazer? Tá, vamos lá. Eu acho que tem muitas coisas importantes, assim, eu acho que quando a gente começa um negócio, é muito importante a gente fazer um planejamento daquilo que a gente está fazendo, né? Então, um plano de negócio é muito importante para você saber quais vão ser os próximos passos, como você vai estruturar a sua empresa, né? E para você não começar assim, claro que eu falei, eu fui lá, comprei feltro e fiz. Também não é isso, calma, é isso, assim, eu acho que você tem que ter o impulso para ir lá e acreditar e fazer, mas você também precisa se estruturar, e principalmente quando você pensa em investir muito dinheiro no seu negócio, né? Então, crie um plano de negócios, para quem não sabe, né, o Sebrae, ele oferece muita ajuda, né, aos pequenos empreendedores, e você pode procurar o Sebrae e ter dicas, né, nesse primeiro momento, né, para eles falarem sobre cursos, né? Então, eles ajudam nessa parte de você criar um MEI. Então, se você precisa criar um MEI, o Sebrae te ajuda. Se você precisar fazer cursos, eles estão dando muitas palestras online, né? Falando sobre como se reinventar nessa pandemia. Enfim, assim, a própria internet tem muito material sobre isso. Então, você consegue encontrar vários cursos, né, sobre empreendedorismo, sobre o seu negócio, né? Então, sei lá, seja ele voltado para moda ou para qualquer outra coisa, você precisa estudar muito para você conseguir acompanhar o mercado, né? Você precisa se dedicar, que foi uma coisa que eu já falei, né? Sem dedicação não tem resultado, porque muitas vezes você é a única pessoa da sua empresa. E se você não se dedicar a isso, a probabilidade do seu negócio dar certo é muito pequena, né? E uma coisa que eu costumo falar também, assim, esteja sempre atento ao que está acontecendo no mundo, né? E nas redes sociais, por exemplo. Então, assim, surgiu o TikTok e muitas pessoas deixaram passar, assim, muitas empresas deixaram isso passar, né? Pô, TikTok, isso é coisa de criança, né? Não tem graça. E o TikTok está crescendo muito, né? É uma rede social que está fazendo super sucesso e as empresas que já estão lá, com certeza elas já estão muito à frente, porque elas conseguiram estar um passo à frente, né? Porque daqui a pouco, quando a gente vê, o TikTok já está bombando e você ficou para trás, como foi o caso do Instagram lá atrás, né? Do Facebook. Então, esteja sempre atento a essas novas formas de comunicação, né? Escute seus amigos, escute seus clientes, né? Sempre tem pessoas que estão ali para dar dicas para gente, para falar, não gostei muito, e principalmente as críticas, né? Assim, os elogios, os elogios são importantes, mas escute as críticas, tipo, se alguém falar, você poderia ser diferente, poderia ser assim ou assado, escute isso, assim, de uma forma positiva, assim, como um ponto para você melhorar o seu produto. E eu acho que, por fim, assim, eu acho que o principal que eu diria é tenha paciência. Porque, assim, estima-se que as empresas levam, em média, 2 anos e 9 meses para começar a dar lucro. Então, o que acontece? Eu estou te falando que durante 3 anos a sua empresa pode não te dar lucro e você precisa ter paciência, porque a maioria das pessoas vão desistir antes disso. Então, assim, se você quer ter sucesso, se você quer chegar lá, né, e ver
ver que você tem um negócio de verdade, né, um empreendimento, você precisa esperar. Saber esperar, eu acho que é o aviso final, né? Tenha paciência. Você falou do Sebrae, é interessante. A gente, no começo dessa situação, a gente fez uma parceria com vários Sebrais de vários estados, justamente para dar consultoria para empreendedores que estavam começando e não sabiam como começar na internet, né? Então, a gente ensinava desde você criar sua conta no Instagram até como aumentar e vender. Sim. Ah, bem legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, mas a discussão não acaba aqui. A discussão continua lá no nosso grupo Telegram. Para entrar no link é só ir aqui na bio do Instagram da Uidologos, que é @uidologos, que lá tem todas as informações. Renata, mais uma vez, muito obrigada por ter topado participar. Aposto que vai ser assim, de muita utilidade para quem está ouvindo. De repente, até quem quer começar alguma coisa e não tem coragem, se inspire nesse episódio. E para você que está ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir e de compartilhar para ajudar a gente a levar nosso conteúdo para mais pessoas. Até semana que vem com mais um episódio. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.